Já estamos de volta e vamos falar agora do cuidado com os nossos animais de estimação. Nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Nós vamos saber agora como proceder em casos emergenciais. Quando o nosso animalzinho, por exemplo, sofre um possível envenenamento. Como proceder? De uma forma rápida e segura para o nosso animal de estimação, para o nosso cachorrinho ou para o nosso gatinho. Vamos agora conversar com a doutora Luciana Fonseca. Aliás, toda vez que a gente fala de animal de estimação, isso em qualquer lugar do estado de Goiás. Já associamos ao seu nome. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Um assunto realmente que a gente precisa entender melhor e que poucas vezes nós conversamos sobre aqui. Eu acho que nunca falamos sobre isso. E ajuda a salvar vidas. Realmente a gente vê que quando não se toma determinadas iniciativas, eles chegam piores pra gente ou chegam já em óbito. É natural que o animal caia do colo. Sim. Que o animal vai pular e pule de mau jeito. Pula do segundo andar. É natural que isso aconteça, né? Sim. Isso acontece, aliás, até com maior frequência do que a gente imagina. Sim. Né? Essa questão de pular do prédio, isso... tem uma síndrome, chama síndrome do gato paraquedista. O gato, ele pode, no momento de susto ou... resolver se jogar, por isso que a gente pede para ter tela de proteção. Eles podem cair do segundo andar. Até andares maiores. E é comprovado que quanto maior o andar, claro, não vamos falar em 13 andares, mas assim, 4 andares, 5 andares, às vezes a lesão que faz é menor do que se ele cai do segundo andar ou do primeiro andar. Porque dá tempo dele se virar e cair de uma forma em que ele faz um amortecimento. Todo mundo fala que o gato, quando cai, ele já cai em pé. Isso. Por isso que caindo um pouco mais alto ele consegue fazer esse movimento. E o rabo ele faz como se fosse uma hélice para frear. Eles quebram, eles fraturam normalmente membros e mandíbula, porque ele bate com a boca no chão. Mas quando eles caem do primeiro andar, normalmente eles caem de cabeça. Então dificilmente a gente consegue, ou lesiona a coluna, cai de costas, então dificilmente a gente consegue fazer muita coisa. Ele pula isso? Ele tem esse instinto de pular? Pode acontecer de pular, pode. Vendo algum bichinho, alguma coisa passando, ele poderia pular. Por isso que tem que, às vezes eles pulam pro ar-condicionado que fica ao lado de fora, e na hora que pula ele poderia cair. Num caso de queda, a primeira coisa, eu sempre oriento a qualquer um dos acidentes que nós vamos falar agora, sempre olhar a gengiva e a língua do animal e olhar as vias respiratórias, tá? Sim. Conseguiu ver se a gengiva é acima do dente, se tá esbranquiçado, pálido, às vezes fica cor branca. Quanto mais branco estiver, sinais de hemorragia, tá? Nossa. Quando tá mais rosa, avermelhado, às vezes é igual a gente toma um susto, Você toma um susto, só fica pálido. Isso pode acontecer com o animal, mas em determinado momento tem que começar a voltar a cor. A cor não está voltando, ou está ficando cada vez mais amarelada ou pálida, é sinal de hemorragia em algum lugar. Então o ideal é estabilizar, segurar, por exemplo, fraturas, em caso de fraturas, enrola num paninho para ter o menos movimento possível e leva para uma clínica veterinária no caso da queda. Agora eu tenho que te relatar duas experiências. Uma delas foi que eu estava dirigindo de carro, tinha acabado de sair de uma clínica veterinária, isso já deve ter alguns anos, uns 2 ou 3 anos, alguma coisa assim. Eu saí da clínica veterinária aqui em Goiânia, nós estamos transmitindo diretamente de Goiânia, e ali numa das praças de grande movimento aqui em Goiás, na Praça Nova Suíça, eu fui fazer o contorno e eu vi vários carros, tinha um congestionamento. Eu falei, gente, não entendi, porque esse congestionamento aqui foi algum acidente, Quando eu observei lá, tinha um cachorro deitado e tinha um outro cachorro preto também, os dois eram pretos. E um pulando do lado dele, e como se pedindo socorro para auxiliar ele. E realmente esse fato é verídico, E todo mundo falando, nossa, coitado, ele está pedindo socorro pro companheiro dele, que foi atropelado. Ele caiu e foi atropelado. Eu falei, gente, mas ninguém parou para ajudar esse cachorro? Ninguém parou para acolher esse cachorro? Eu parei no meio da via, abri a porta para sinalizar que eu estava com o carro parado e peguei aquele cachorro para levar para a clínica. Quando eu tirei, ela estava deitada. Quando eu peguei ela no colo e coloquei dentro do carro, peguei até um blazer que eu estava e amarrei ele e coloquei ela dentro do carro. A distância era 7 minutos, 5 minutos com trânsito da clínica. Eu fui e peguei. Quando eu cheguei, deixei na clínica, ela já estava em estado de choque. Parecia epilepsia, alguma convulsão. Coisa assim. Ela estava já. Ela falou, gente, mas ela estava bem, eu pensei que ela estava bem. Aí nós cheguei na clínica, ele falou, nossa, é caso de emergência, saíram correndo lá para dentro, tentaram reanimar, mas não conseguiram. Ela me deu a explicação seguinte:
olha, ela lesionou vários órgãos internos e você, ao remover, você pode ter mexido em alguma coisa. Sim, o que acontece? Com o ser humano, a gente tem bombeiro, né? Nós temos algumas ambulâncias que vão nos resgatar. Então, nesse sentido, por isso que com pessoas você fala, não mexa, espera, deixa imóvel. Infelizmente, nossos pacientes a gente não pode esperar, porque a gente não tem ninguém que vai recolher eles, né? Se não for quem está vendo ali, se não for a pessoa que for recolher, ele vai ficar ali, outro carro vai passar por cima. Então, eu não considero errado o que você fez. O que a gente pede? Manter a coluna o mais reto possível, ver as vias aéreas para ver se tem obstrução por fratura, às vezes sangue, alguma coisa. Então, claro, é um animal que você não conhecia, também é um risco, a gente tem que lembrar que tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode tomar uma mordida na hora da dor, né? Mas se for um animal seu, por exemplo, você fica mais tranquilo, abre a boca, bota a língua para fora, porque às vezes eles não conseguem respirar porque a língua, né, ela é tracionada para dentro e eles não conseguem respirar, e aí morre por hipóxia, por baixa oxigenação. Estabilizou, corre, tá? Claro, às vezes a gente tem suspeitas de hemorragia abdominal. O ideal seria passar uma faixinha na barriga, se você tiver uma faixa em casa. Passa uma faixa correndo na barriga, pode passar até acima um pouco do tórax e corre para o veterinário, tá? Porque eu consigo tentar estancar um sangramento interno. Ele vai sangrar, mas ele vai tentar sangrar numa velocidade menor, para dar tempo de você chegar na clínica, tá? E tentar manter ele mais imóvel possível. A cabeça, sempre cuidado com a cabeça, porque às vezes pode bater em algum lugar, né? E se tiver em convulsão, espera a convulsão passar. Não ficar, porque às vezes tem gente que tenta puxar a língua na hora da convulsão e você pode acabar perdendo o dedo porque toma uma mordida, tá? Mas, infelizmente, a gente tem que sair correndo. Eu fiquei tão chateado com essa história. Eu falei, gente, mas eu tentei ajudar. Né? E uma coisa que eu acho interessante, eu não sei, acho que é cultural, né? E acontece demais. As pessoas têm mania de jogar água ou dar banho no cachorro antes de levar. Não façam isso. Às vezes a pessoa fala, eu tentei reanimar ele, joguei água. Isso não existe, tá? Porque a temperatura já tá baixa, você vai molhar o animal, vai abaixar mais ainda e ele pode morrer de hipotermia. Em caso de suspeita de envenenamento, como é que nós procedemos? Então, quando é algum veneno, por exemplo, produtos químicos, a gente evita que faça vômito, porque ele vai entrar queimando e na hora que ele for sair, ele vai sair queimando, tá? Então, se tiver suspeita de alguma... Não é bom dar nada, não é bom forçar o vômito. Venenos, por exemplo, veneno de rato. Tentar provocar, se foi agora, tentar provocar o vômito. Como que a gente provoca o vômito? Clara de ovo. Pega a clara de ovo, joga na garganta do cachorro, né? Cuidado, ou tenta misturar ele, puxa numa seringa ou numa colher e vai dando para o animal tomar. O estômago não aguenta muito e ele tenta colocar para fora, tá? Seria o melhor para a gente poder fazer. E é bom sempre ter em casa carvão ativado. O carvão ativado você compra na farmácia. Farmácia normal. Verdade, ele tem né? comprimido, tem líquido. Você compra o comprimido e dá vários comprimidos, assim. Não tem muito. O carvão ativado ele não tem absorção nenhuma. Então, por exemplo, para um labrador, você pode dar uns 5 comprimidos sem problema algum, tá? Por quê? Porque o carvão vai tentar inativar o veneno. Lembrando, gente, que cada veneno é um veneno. Então, não adianta achar que só o carvão ativado vai salvar o animal, porque não salva. A gente ganha tempo para você poder levar numa clínica veterinária. Uma coisa que tem acontecido muito é ataque de bichos peçonhentos, cobra, aranha, né? Infelizmente, com alguns tipos de aranha, a gente tem perdido paciente, porque não tem um antídoto, às vezes é cedido para humano, mas não é cedido para veterinário, tá? Que coisa. Aranha armadeira, por exemplo, é um grande problema que a gente tem, infelizmente o bichinho vem a óbito. Mas no caso de picadas de cobra, como é feito com o ser humano, tentar descobrir aonde que é a mordedura e tentar fazer um torniquete. Eu recomendo muito ter soro antiofídico em chácara, fazenda, porque às vezes acontece alguma coisa, né, e você tem como aplicar o soro na hora e decorrer para algum veterinário. Eu tive uma outra experiência também, que tinha uma gatinha, e essa gatinha, ela pulou, ela ficava dentro do meu quarto, ela pulou no guarda-roupa, né, ali dentro. E tinha um pano. Na hora que ela pulou no guarda-roupa, ela grudou no pano e ela parou. Ela ficou parada. Eu falei, claro, eu chamei, ela ficou parada. Na hora que eu peguei ela começou a ficar roxa. Eu falei, ela tá morrendo, ela tá morrendo. Aí ela morreu, ela tava roxa, morreu. Eu, instintivamente, né, eu peguei, coloquei ela na cama e fui em cima do peito dela e comecei a bater. Fazer massagem. Ali, mas não bater. Eu comecei a bater e chamar. Ela estava roxa, ela tinha morrido.
Eu não sei por que me deu esse negócio na cabeça. Aí eu comecei a bater, chamar. Ela foi voltando, né? E de repente ela voltou com o olho estatelado. Ela voltou assustada com o olho estatelado. Eu fiquei tão assustado com aquilo. Eu peguei ela imediatamente que ela voltou e levei pro veterinário. Quando eu cheguei lá, fizeram o exame, falou, não, ela tá normal. Eu falei, mas ela acabou de morrer. Ela tinha morrido ali. Ela voltou e voltou normal. Eu fiquei nervoso, fiquei assustado com Os aquilo. gatos, eles às vezes, eles não têm uma circulação que a gente chama colateral. A circulação do gato é bem diferente, é bem peculiar até do que os cachorros. Por isso que eles morrem com facilidade. Às vezes em pet shop, banho tosa, por uma situação de estresse, às vezes num ataque, eles morrem de estresse, tá? Às vezes eles vêm, por exemplo, é muito comum o animal ter uma pneumonia e numa brincadeira, alguma coisa, falta ar e ele para de respirar. Às vezes uma situação de estresse, por exemplo, ela tentou pular, às vezes escutou um barulho, alguma coisa aconteceu, aquilo foi uma situação para ela estressante e aí eles às vezes fazem essa apneia, né? É uma parada respiratória mesmo, que se você não reverte, eles vêm a óbito, E esse tá? procedimento é correto? Então, sim, a gente pede para tracionar a língua para fora. Eu não É fiz porque isso. o tórax do animal, ele porque não adianta, às vezes você não deixa ventilar porque a língua deles normalmente vai para dentro. Então sempre coloca a linguinha para fora, abre, né, sempre abrir as vias respiratórias para eles respirarem com maior facilidade. Algumas pessoas, eu já vi alguns pacientes meus proprietários que fizeram respiração boca a boca, no desespero. Claro, que a gente remete à questão humana. É difícil, né? Então, assim, a gente realmente não recomenda, porque a gente não sabe se tem alguma doença, alguma patologia ou não, mas tentar proporcionar uma ventilação, né? De alguma forma. Então, abrir as vias respiratórias. E o tórax do animal, se tiver uma suspeita de parada cardíaca, o tórax do cão é diferente do nosso, porque o nosso é achatado, né? O nosso é mais largo, perdão. O do cão é mais achatado, ou do gato. Então, na verdade, a gente pressiona o tórax dessa forma. Ele está deitado e eu pego a minha mão por cima e por baixo e começo a bombear. Porque às vezes, quando eu faço só esse movimento, eu só estou proporcionando uma movimentação em um ventrículo ou ato do coração. No caso meu, eu coloquei ela na cama e ao fazer isso, a cama faz esse movimento. O ideal é fazer esse movimento. Então, é abraçar o tórax e tracionar. Sim. E aí, com uma certa pressão, a gente mantém uma certa pressão. Sim. E uma coisa também interessante, que é o mesmo que a gente faz quando o filhotinho nasce, é massagear o tórax. Porque é o estímulo surfactante que libera, né, ele estimula a respiração. Então a gente tenta fazer isso também. Ok. Tá? E lembrando que nada dispensa, lógico, o atendimento e levar imediatamente ao médico veterinário. Com certeza. Muito obrigado, doutora, agradeço. sempre pela Obrigada. participação aqui no programa Mega Profissionais. Eu volto já, depois do nosso intervalo.